Olá, uma calorosa saudação a todos. O título da lição desta semana é bastante intrigante, Brincando de Deus. E quero começar, como sempre, com o verso para memorizar dessa semana, Isaías capítulo 25, verso 9, que diz assim: Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A lição dessa semana começa de uma forma bem humorada. Conta que um pregador acabava de pregar um poderoso sermão sobre o orgulho. No final do culto, uma mulher, uma irmã da igreja, se aproximou dele e disse: Pastor, eu cometi o pecado do orgulho. Passei 3 horas diante do espelho admirando a minha beleza. A história diz que o pastor respondeu: Não, irmã, esse seu pecado não foi de orgulho, foi de imaginação. O que podemos falar do orgulho? Bem, é claro que existe uma forma de orgulho que não é pecaminosa, não é negativa, né? Seria o orgulho natural por uma realização pessoal, né? Nada que nos faça sentir maiores ou melhores do que ninguém, apenas a satisfação de ter sido competente em alguma coisa. Isso nos dá algum orgulho. Não há problema nisso, né? Ou o orgulho natural de ver o êxito de um filho ou de uma filha. Essas coisas estão dentro da normalidade da existência humana. Ver o orgulho apenas como o antônimo de humildade, eu creio que é uma forma simplista, né, de definir o termo ou esse sentimento. No entanto, há uma categoria de orgulho que essa sim é pecaminosa. É o orgulho como vaidade, como ufania, soberba, né, a ostentação. Foi esse orgulho que levou Lúcifer a rebelar-se contra Deus. Assim, o orgulho e a exaltação própria constituem o cerne do que podemos chamar de pecado original. O grande problema do orgulho é que ele dificilmente é admitido por quem o tem. Geralmente somos muito aptos para denunciar o orgulho alheio, mas raramente reconhecemos ou admitimos o nosso próprio orgulho. A lição dessa semana cobre uma seção do livro de Isaías, que vai do capítulo 13 até o 27, e trata principalmente de profecias contra nações orgulhosas que se sentiam acima de tudo e de todos. No entanto, Deus mostra que Ele está sobre todas as coisas, sobre todos os reinos desse mundo. A lição de domingo inicia uma série de profecias e oráculos contra várias nações. O tema da lição de hoje, domingo, é Sentença contra as Nações. Essa sessão vai do capítulo 13 ao 27, como eu já havia dito na lição de ontem. Hoje vamos falar sobre a sentença contra a Babilônia, no capítulo 13, o grande e poderoso Império Babilônico. No entanto, na época de Isaías, Babilônia dificilmente seria vista como uma ameaça para o povo de Deus. A Assíria detinha o poder dominante. Então, essa profecia contra a Babilônia serviu também de aviso para o que Babilônia se tornaria mais tarde, a grande superpotência que destruiria o reino da Judéia. E aqui no capítulo 13, o versículo 3 é muito significativo para mim. O verso diz assim: Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Eu diria, Deus é soberano. Ele é capaz de chamar qualquer exército que desejar para realizar qualquer tarefa que ele designar. Nesse caso aqui, dessa profecia, Deus está reunindo o exército dos Medos, identificados no verso 17. E ele o chama, na passagem que eu acabei de ler, de meus consagrados. Embora eles não crescem em Jeová, os Medos foram designados por Deus para fazer a obra sagrada de Deus. Você já refletiu sobre isso, sobre essa realidade que aparece tantas vezes na Bíblia? Deus muitas vezes usa os ímpios para cumprir os seus propósitos em favor dos seus filhos. É por isso que você não deve perder a esperança nem a tranquilidade quando as circunstâncias à sua volta parecerem fugir do seu controle. Quando você vê a injustiça bater à sua porta, quando vê os ímpios prosperarem em sua volta, né?
Enquanto parece que a sua vida está sem rumo, sem direção, calma, Deus sempre irá cumprir os seus propósitos em favor de seus filhos. Calma, confie, permaneça fiel e na hora certa, do jeito certo, as coisas vão mudar para você também. O tema da lição de segunda-feira é a decadência de Babilônia. Quem gosta de estudar profecia deve estar familiarizado com a famosa profecia de Daniel 2. Lembra? A estátua do sonho de Nabucodonosor. Ali está prevista ou predita a derrocada do Império Babilônico, representada pela cabeça de ouro da estátua. Sabemos que no ano 539 a.C., Ciro, o rei persa, conquistou Babilônia para o Império Medo-Persa. Com o passar do tempo, sob o domínio da Grécia e posteriormente do Império Romano, a cidade de Babilônia foi reduzida a quase nada. Mas o início do cumprimento da profecia de Isaías 13 contra a Babilônia aconteceu mesmo em 539, esse evento que eu acabo de mencionar, com a invasão da Medo-Pérsia sobre o Império Babilônico. Mas, como eu comentei na lição de ontem, no tempo de Isaías isso poderia não passar pela cabeça de ninguém, que a grande Babilônia seria destruída. Mas foi. Babilônia, em toda a Escritura, simboliza a essência do mal que está na raiz de todo pecado. Assim, depois que Isaías prevê o dia em que o nome do Senhor será exaltado entre todos os povos, capítulo 12, verso 4, e a glória de suas excelentes obras será conhecida em toda a terra, no verso 5 do capítulo 12, o profeta volta à realidade que o mal ainda existe no mundo e deve ser totalmente destruído antes que a vitória final possa ser assegurada. E Babilônia representa o cerne da depravação provocada pela queda que permeia, a queda espiritual, a queda no pecado, que está presente em toda a humanidade, em todas as culturas, em toda a criação de Deus. Consequentemente, é a magnitude moral, não uma consequência histórica da queda de Babilônia, que domina a mensagem de Isaías. E quando Isaías menciona, no verso 6, estou falando aqui do capítulo 13 de Isaías, ele fala, está perto o dia do Senhor. Mas é claro que a profecia de Isaías descreve algo mais significativo do que os altos e baixos de uma cidade antiga. Os profetas muitas vezes começavam uma mensagem enfocando os eventos locais da sua época, mas depois ampliavam, sob a inspiração do Espírito Santo, ampliavam sua visão para revelar coisas maiores. Isaías viu na queda de Babilônia uma imagem do dia do Senhor. Isaías 13, isso está nos versos 6, 9 e 13. O dia do Senhor, aquele tempo em que Deus derramará a sua ira sobre o mundo inteiro. É bastante interessante isso. Você pode ler lá depois com calma no capítulo 13. Isaías olhou além daquele dia, presente, histórico do seu tempo. Ele olhou além daquele dia para o dia em que o sistema mundial de Babilônia, a Babilônia dos últimos dias, será destruída. E hoje nós estamos aguardando esse dia, o dia do Senhor, quando os reinos desse mundo serão subjugados e o povo de Deus será finalmente libertado do cativeiro do pecado. Que visão maravilhosa essa de Isaías. E que essa esperança esteja assegurada em minha vida e em sua vida também. Creia nisso e se prepare para esse grande dia, o grande dia do Senhor. A lição de terça-feira está baseada em Isaías capítulo 14 e tem como título A Queda do Rei do Monte. A linguagem poética em Isaías 14 é a de um poderoso monarca cujo orgulho o levou à destruição. Foi o que aconteceu com Belsazar quando Dario, o Medo, capturou Babilônia em 539 a.C. Isso está descrito melhor em Daniel capítulo 5. Isaías descreveu a chegada desse rei no mundo dos mortos, onde a riqueza, a glória, o poder reais desapareceram. É claro que o profeta está usando aqui uma linguagem figurada, poética. A morte é o grande nivelador. Não há reis nem servos após a morte. Todos somos colocados exatamente no mesmo nível.
Os versos 12 a 15 trazem uma descrição interessante. Estou falando de Isaías capítulo 14. A passagem diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O nome Lúcifer, em latim, significa estrela da manhã, e sugere que a glória deste rei não durou muito. A estrela da manhã brilha, mas logo é engolida pela luz do sol. O profeta viu neste evento algo muito mais profundo, mais amplo do que a derrota de um império. Na queda do rei de Babilônia, ele viu a derrota de Satanás, chamado de o príncipe deste mundo, que busca dar poder e motivar os líderes das nações. Daniel 10, capítulo 20, indica que Satanás designou príncipes para as várias nações para que ele possa influenciar os líderes a agirem contra a vontade de Deus. Este anjo tão exaltado, o mais exaltado dos anjos, tentou usurpar o trono de Deus e capturar para si a adoração que pertence apenas a Deus. O nome Lúcifer, estrela da manhã, indica que Satanás tenta imitar Jesus Cristo, que é a brilhante estrela da manhã, de acordo com Apocalipse 22:16. A expressão serei semelhante ao Altíssimo revela a sua estratégia básica, pois ele é um imitador. Como o rei de Babilônia, Satanás um dia será humilhado e derrotado. Ele foi expulso do céu, conforme está em Apocalipse 12, e finalmente será lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, verso 10. Quer Deus esteja lidando com reis ou com anjos, Provérbios 16, 18 ainda é verdadeiro. Diz assim, essa interessante passagem: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A lição de quarta-feira, baseada em Isaías 13 e 14, se intitula A Porta dos Céus. Há muitas informações importantes nessa lição de quarta-feira e eu vou tentar explicar de forma bem didática. Primeiro, o nome Estrela da Manhã, referindo-se ao rei de Babilônia e ao príncipe de Tiro, é uma designação de Satanás. No Apocalipse, Satanás é representado por um dragão que tenta matar uma criança quando nasce, que é o próprio Jesus, E a história mostra que quem tentou de fato matar Jesus quando nasceu foi o rei Herodes. Isso revela que o dragão do Apocalipse agiu através do rei Herodes. Da mesma forma, Satanás também era o poder por trás do rei de Babilônia e do príncipe de Tiro. O segundo ponto importante da lição de hoje se refere à conexão que há entre Babilônia literal e a Babilônia espiritual mencionada no Apocalipse, a qual está relacionada com Roma, o grande poder romano. Mas sem querer entrar muito detalhadamente na interpretação profética, o tempo aqui não permite, é muito curto para isso, eu passo para o terceiro aspecto importante e bastante interessante da lição de quarta-feira, o significado de Babilônia. Esse termo, na língua babilônica, significa a porta dos deuses. Você se lembra que a origem de Babilônia foi a Torre de Babel, que foi uma tentativa humana de chegar ao céu através daquela ousada construção. Babilônia, a porta dos deuses. É inevitável nos lembrar da escada do sonho de Jacó, em Gênesis 28, lembra? E aquele lugar onde Jacó teve aquele sonho, a escada que ligava a terra ao céu, aquele lugar foi chamado de Betel, que significa casa de Deus. Em contraste com a Torre de Babel, a porta dos deuses, está Betel, que poderia ser identificada também como a porta dos céus.
Veja bem o paralelo. Na verdade, mais do que paralelo, veja o contraste entre essas duas obras, né? A Torre de Babel e a Escada do Sonho de Jacó. Elas representam duas maneiras opostas de chegar ao céu. Babel é uma obra humana e foi construída de baixo para cima. Betel é uma obra divina que foi construída de cima para baixo. Vemos aqui, primeiramente, uma demonstração do método humano de salvação, né, através das obras humanas, através daquilo que o ser humano pode oferecer ou elevar a Deus. Em contraste, vemos o método divino de conectar o ser humano com Deus, né, através da obra de Deus, das providências da graça, daquilo que o céu nos oferece. Vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Que essa compreensão nos ajude a sermos mais dependentes da graça e misericórdia de Deus e a confiar menos em nossos próprios esforços, né, de obediência ou do nosso bom comportamento. Entre a Torre de Babel e a Escada de Betel, o único caminho de acesso a Deus é a escada, que, aliás, representa o próprio Jesus Cristo. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. O título da lição de quinta-feira é Vitória Final de Sião. Está baseada em Isaías capítulos 24 a 27. Nas lições anteriores dessa semana, sobre Isaías 13 e 14, nós vimos que as descrições feitas nesses capítulos sobre o rei de Babilônia e o príncipe de Tiro transcendem a aplicação histórica imediata a esses reis e se aplicam ao próprio Satanás e aos poderes usados por ele. Da mesma forma, os capítulos 24 a 27, que descrevem a vitória final de Sião, também transcendem em seu significado, né? e se aplicam a eventos escatológicos muito posteriores. Por exemplo, Isaías 24 profetiza a desolação da terra no contexto histórico de Isaías, mas vemos claramente a semelhança, né, do cenário descrito aí com a condição da terra durante o milênio, quando estará completamente desolada. No capítulo 24, no verso 23, né, é dito assim: a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Isaías estava falando aqui de um cumprimento literal dessas palavras. Mas veja como essas palavras também podem se aplicar à condição da Nova Jerusalém. Veja como essa passagem se parece com a descrição do Apocalipse, que diz assim, Apocalipse 21, verso 23, a cidade não precisa nem de sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Dessa perspectiva, notamos que Isaías fala não apenas da restauração de Jerusalém, mas da restauração final de todas as coisas. Quando os ímpios serão finalmente aniquilados, Satanás e seus anjos serão destruídos e os salvos estarão definitivamente libertos para a vida eterna. Essa é a nossa grande esperança e a nossa motivação para seguir firme nos caminhos de Deus. E o melhor é que tudo isso está muito perto, muito mais perto do que muita gente imagina. Bem, finalizando o estudo dessa semana, deixe-me dar agora uma pequena orientação. A principal ferramenta de distribuição desses nossos vídeos é o WhatsApp. Mas agora, com a nova política de privacidade, muita gente está saindo do WhatsApp e indo para outras plataformas. Então eu quero avisar que nós também temos grupos no Telegram. O Telegram é mais seguro, oferece melhor qualidade de som e imagem, não sobrecarrega o celular. Então eu peço que você entre aí nesse link que está aparecendo na tela e faça a sua opção de como quer continuar recebendo os nossos vídeos diários. E já digo que o Telegram é uma excelente opção. safelizcomentário.com. Um grande abraço e até amanhã.